Olá, olá pessoas! Como estão? Mais um Vencedores e Perdedores. Estou gravando antes de qualquer notícia de Aaron Rodgers e Russell Wilson. A tendência continua de Aaron Rodgers nos Steelers, Russell Wilson nos Giants, mas no caso do Rodgers pode ser que pinte aí ou Giants ou Vikings, quem sabe, né? São esses os rumores. Mas não dá para esperar os dois assinarem para a gente fazer esse vídeo, porque muita gente importante assinou e a gente tem que tocar a vida, né? Vamos começar então Vencedores e Perdedores, lembrando que tem muito vídeo analisando vários times para você que é membro Like Plus, tá? Então, se você quiser o dobro, o triplo de conteúdo, assina o nosso canal como membro, custa apenas R$8 por mês. Tem vídeo sobre aí os Patriots, que já estava no ar, inclusive, mas antes foi para os membros. Tem vídeo sobre os Broncos, vou fazer vídeo sobre o Daniel Jones, os Colts, sobre os Vikings, sobre os Commanders. Vamos que vamos, tá? Esses vídeos só para os membros, então venham conosco. Os membros participam dos quadros também, com as perguntas do Curte e Responde e com Exagero ou Fato, por exemplo. Vamos começar com os vencedores, então. Vinheta na tela, André. É isso. Aliás, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? O Aaron Rodgers, para mim, independente de onde ele assinar, ele é um vencedor, tá? Mesmo que seja aí o time que for. Por quê? Porque eu imaginava que haveria menos demanda pelo Aaron Rodgers e tudo que a gente vê de rumores é que tem 3 times interessados, supostamente. Minnesota, por enquanto, eu não compro tanto. Qual é a minha tese? Eu estou gravando correndo o risco disso envelhecer que nem leite. Mas é só uma teoria, tá? Não se apeguem a isso. Minha teoria é que o Aaron Rodgers quer ir para os Vikings. Não porque ele quer fazer a mesma coisa que o Brett Favre nesse sentido, mas porque lá tem o Justin Jefferson e ele jogaria contra os Packers 2 vezes. E acho que num último potencial ano da carreira, isso motivaria bastante o Aaron Rodgers a buscar 4.000 jardas, uma vaga de playoff, etc, etc. Só que talvez os Vikings não queiram, ou talvez não queiram pagar o que o Aaron Rodgers acha que tem que ser pago. E, no mesmo sentido, talvez os Steelers estejam querendo pagar menos e por isso ele não assinou ainda com Pittsburgh. A ver cenas dos próximos capítulos. Mas seja como for, o Aaron Rodgers acaba saindo como um vencedor porque a gente tem 3 times, teoricamente, briga por ele. Né? Não sei se Minnesota dá para considerar tanto, mas 3 times. E eu achava que seria difícil muitos times se interessarem por ele. Fato é que ainda não assinou, hoje é quinta-feira de manhã, ainda não assinou. E, bom, vamos ver o que vai acontecer. Meu segundo vencedor é o Geno Smith, porque ele queria um contrato de longa duração em Seattle, não conseguiu, mas encontrou outro time disposto a isso. Claro que na dança das cadeiras, no tabuleiro mexendo as peças, deu a sorte também do Pete Carroll, tá nos Raiders, e o Pete Carroll conhece o Geno Smith, gosta do Geno Smith, e aí ele não conseguiu esse contrato em Seattle, e ao que tudo indica vai conseguir em Las Vegas, não saiu ainda esse contrato, mas ao que tudo indica vai conseguir em Las Vegas. Em Seattle ele queria ser uma opção de médio e longo prazo. Os Seahawks, corretamente, não quiseram que o Geno Smith seguisse como opção de médio e longo prazo, até financeiramente falando. Então ele vai para Las Vegas ganhar seu dinheiro. Agora, tem que ver para quem ele vai passar a bola, porque o elenco dos Raiders não me passa muita confiança no ataque e não é como se o time tivesse trazido muitas peças nessa free agency, pensando aí no corpo de recebedores e running back. A linha ofensiva também é uma questão de preocupação. O Geno Smith pode ter uma temporada pior em Las Vegas do que teve em Seattle no ano passado. Meu terceiro vencedor é o Baker Mayfield. Mike Evans, obviamente, continua, e o Chris Godwin, que com o T. Higgins saindo do mercado com a franchise tag, tornou o principal wide receiver no mercado, na minha visão, renova com o Tampa Bay Buccaneers. Então o Baker Mayfield sai como um tremendo vencedor, depois de perder o seu coordenador ofensivo, Liam Cohen, que agora é head coach no Jacksonville Jaguars. O Baker continua com seus 2 principais wide receivers, então sai como vencedor. Quarto vencedor é o torcedor dos Patriots. O respeito voltou? Ponto. Talvez, um pouquinho. New England deu alguns chamados overpay, pagou mais do que deveria. O Milton Williams certamente não vale 26 milhões de dólares, foi o maior contrato dessa free agency. O ex-jogador de interior de linha defensiva do Philadelphia Eagles, que foi bem na pós-temporada, 9 pressões e 2 sacks, e agora joga no New England Patriots. De qualquer forma, os Patriots tinham muito dinheiro para gastar. Então, bom, pelo menos o elenco no papel é melhor do que o elenco do ano passado. E a gente viu mais jogadores dispostos a assinar com os Patriots, embora mais caro, mas dispostos do que a gente viu na última free agency, na qual os Patriots também tinham muito dinheiro para gastar. É o efeito, claro, aí de ter antes um treinador que ninguém conhecia, que ninguém tinha trabalhado, que esteve sempre em New England, que não tinha conexões, e agora ter um treinador no Mike Vrabel que tem muitas conexões na NFL e que tem um certo histórico de respeito. Então, o caminho começa a ser traçado. Mas, como eu falei no vídeo sobre os Patriots, não é como se New England fosse um candidato a playoff depois dessa free agency. O time melhorou, mas não o suficiente para isso. Quinto vencedor é o Minnesota Vikings, porque foi racional. Poderia ter sido emocionado e renovar com o Sam Darnold ou colocar a franchise tag no Sam Darnold para ele ganhar aí 40 e tantos milhões, e isso impediria algumas boas assinaturas que os Vikings fizeram nessa ótima free agency de Minnesota. Claro, estou gravando isso potencialmente antes de uma assinatura com o Aaron Rodgers e isso eu não ficaria muito feliz. Mas Byron Murphy voltando,
Jonathan Allen, Harrison Smith renovou, Aaron Jones renovou, e essa foi uma tecla que eu bati muitas vezes no passado, né, durante a última temporada. Falei, olha, o plano de Minnesota ao draftar um quarterback calouro era ter um quarterback em contrato de calouro, um contrato menor que possibilitaria o time renovar com várias peças que serão free agents em março. É exatamente isso que está acontecendo, sem contar, eventualmente, renovar com o Jordan Addison no futuro próximo, né? Então, quando você paga 35 milhões de dólares por um wide receiver, que é o caso do Justin Jefferson, merecidos 35 milhões de dólares, e você tem um quarterback em contrato de calouro, é para isso que está sendo montado o time. Para renovar com as peças que estão lá, o dinheiro está indo para o wide receiver e o quarterback em contrato de calouro ajuda. Pode ser que venha o Aaron Rodgers? Pode, mas eu não concordaria com isso se fosse Minnesota. Até agora está sendo uma free agency muito boa do Minnesota Vikings. Sexto vencedor é o nosso Caleb Williams. Ah, cadê meu boné? Ih! Aqui. Vocês viram a foto do... Eu dei coach tweet. Vocês viram a foto do Ben Johnson? Cara de cansado, sem dormir. O homem é trabalho, 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 hein? Vai dar umas coletivas de imprensa ranzinza, que nem o Muricy. Que coisa maravilhosa, hein? O Caleb Williams é um vencedor porque, bom, basicamente agora ele está protegido, né? Descobriram em Chicago que você precisa de linha ofensiva para jogar futebol americano. Então isso é muito positivo. Mas não só. Descobriram em Chicago que você precisa investir em trincheiras, né? Que foi um problema para os Bears. O Montez Sweat, por exemplo, não fez uma grande temporada. Então, chegou o Deingbo, que é um jogador que eu acho que tem um futuro interessante. Foi caro, mas é um jogador com um futuro interessante. Grady Jarrett não é o Grady Jarrett da época de glória em Atlanta, mas um complemento interessante. O Drew Dalman, center, eu gostei muito, talvez o melhor center dessa free agency, um jogador que é muito especial no bloqueio terrestre. E claro, o Joe Thuney. A linha ofensiva dos Bears no papel é melhor do que a linha ofensiva dos Bears do ano passado. E eu acho que caminha para Chicago draftar o Washington Dante se ele estiver disponível, da mesma forma que Detroit fez com o Jahmyr Gibbs. E não, eu não vou ficar pistola, já estou adiantando agora, porque a linha ofensiva foi razoavelmente endereçada na free agency. O Caleb Williams tem muito mais proteção e os Bears gastaram dinheiro de maneira inteligente, na minha visão, sem contar, claro, trocas, né? O John Jackson e o Joe Thuney. O sétimo vencedor também com o quarterback foi calouro no ano passado, mas que foi muito melhor, o Washington Commanders. Vou falar Drew Dalman de novo. O Deebo Samuel chegou muito barato, eu acho que é um complemento interessante. E os Commanders, entre aspas, perderam o Jonathan Allen, mas até tentaram envolver ele no negócio com o São Francisco, já era uma perda que seria considerável, que seria considerada. Mas os Commanders trocam pelo Laremy Tunsil. A linha ofensiva dos Commanders melhorou na temporada passada, tá? Mas o Laremy Tunsil é um jogador que pode ser o melhor jogador dessa linha ofensiva nessa próxima temporada. Então, houve movimentações que fazem do Washington Commanders um time melhor do que o time que chegou numa final de conferência no ano passado. Isso é muito positivo, claro, aí para todos os envolvidos em Washington, mas principalmente para o seu quarterback, né? Então, em meio a tudo isso, os Commanders hoje se apresentam como um desafiante ao Philadelphia Eagles. Os Eagles são favoritos na Conferência Nacional, mas o Jayden Daniels jogou demais no ano passado e eu acho que são, no mínimo, desafiantes. O oitavo vencedor é o Vance Joseph. Claro, eles têm que ficar saudáveis, né? Mas o Dre Greenlaw e o Talanoa Hufanga são encaixes bem interessantes da defesa, especialmente o Talanoa Hufanga em termos de agressividade, que é uma coisa que é uma marca da defesa do Vance Joseph, que manda muita blitz. Ter um safety como ele é importante, um safety versátil, agressivo. Agora, os dois têm que ficar saudáveis, né? O Dre Greenlaw machucou no Super Bowl, jogou 2 jogos no ano passado, machucou no Super Bowl 58. Na temporada passada, por São Francisco, apenas 2 jogos. O Talanoa Hufanga não consegue ficar saudável nas últimas 2 temporadas. Agora, se os dois ficarem, essa defesa de Denver, que foi uma defesa top 5 no ano passado, no mínimo top 5, ela pode ser a melhor defesa da NFL nessa próxima temporada. Claro, continua com o Nick Bonito, com o Zach Allen e, principalmente, o melhor cornerback da NFL, que é o Pat Surtain II. Nono vencedor agora com combo, os quarterbacks que não são quarterbacks, que são atletas, porque passar a bola não é muito a deles. Justin Fields e Daniel Jones, que devem ser titulares em algum momento nessa temporada. O Justin Fields com certeza e o Daniel Jones talvez. O Chris Ballard, que tá de palhaçada, acho que eu tenho que ser muito sincero com esse adjetivo. Ele tá sendo, adjetivo não, substantivo. Tá de palhaçada porque ele falou no Combine que ia trazer competição pro Anthony Richardson. A competição é o Daniel Jones? É sério? E por incrível que pareça, se a gente for pensar o ponto de vista, é tipo o Obi-Wan falando que o Darth Vader matou o pai do Luke? Tecnicamente tá certo. É uma competição, porque o Anthony Richardson foi tão mal nos últimos 2 anos que um quarterback do nível do Daniel Jones pode sim ser considerado uma competição e pode sim ganhar a batalha de posição de quarterback. Agora, quem não vai ganhar nada com isso é o torcedor dos Colts, obviamente, né? Pelo amor de Deus.
Então, os dois são vencedores porque o rótulo de primeira rodada na NFL é uma coisa inacreditável, como você ganha chance atrás de chance porque você foi uma escolha de primeira rodada. 2025, alguém realmente acreditar que esses dois vão virar alguma coisa é muita sacanagem. Não é possível que alguém realmente acredita que o Daniel Jones e o Justin Fields vão virar alguma coisa. Minha meia-culpa, em algum momento da minha vida, eu até gostei de alguns flashes que os dois mostraram. O Daniel Jones em 2022, ok, 2023, né? 23? 22. Ok, na Run Pass Option, tava bonito até de ver um jogo limpo dele. O Justin Fields em alguns breves momentos também, né? Só para não fazer crítico o tempo inteiro, em relação aos dois, né? Para não ser pesado o tempo inteiro. Mas em 2025, gente, não dá, né? Em relação ao Justin Fields, já falei sobre no vídeo para os membros, é o que tinha para os Jets. E eu acho que eu prefiro o Justin Fields à bagunça do ano passado, por incrível que pareça, né? É o famoso pior que tá, não fica. Agora, o Daniel Jones ser a alternativa à competição para o Anthony Richardson, aí é brincadeira. E o nosso 10º vencedor, mas eles são vencedores, né? Ganharam mais uma chance. E o nosso 10º vencedor é o Mike Tomlin. Porque o time dos Steelers no papel também se apresenta de maneira melhor. Primeiro que não renovar com o Najee Harris já é um ganho, tá? Eu não acho que é um running back que você tem que insistir. Najee Harris, porque ele não se machuca, porque ele é sólido. Legal, bacana, mas acho que precisa mais do que isso para um time como o Pittsburgh Steelers, né? Um time 6 vezes campeão do Super Bowl tem um cara que não machuca e que de vez em quando consegue 3,5 jardas por carregada, não dá, né? Mas principalmente pelo DK Metcalf e também pelo Darius Slay. Foram duas aquisições bem interessantes de Pittsburgh. Vamos ver quem vai ser o quarterback, depende muito disso. Agora, o Mike Tomlin sai como vencedor porque Pittsburgh se mexe, pelo menos. Não tá naquele marasmo de campanha positiva. O time se mexeu. E Pittsburgh não é um time que costuma se mexer tanto na free agency. Né? Esses dois times da Conferência Americana na sua divisão norte, o Cincinnati Bengals e o Pittsburgh Steelers, são dois times que tradicionalmente, os Packers um pouco também, ano passado eles se mexeram mais na free agency, com o Josh Jacobs, por exemplo, mas são times que tradicionalmente não gostam muito de gastar dinheiro. E Pittsburgh foi lá e se mexeu, eu acho que tinha que fazer isso. Vamos para os perdedores, começando com a AFC Norte também. Bom, perdedores. Para mim, o primeiro perdedor é o Joe Burrow, porque, assim... Primeiro, o Trey Hendrickson, teoricamente, pode ser trocado. De acordo com a Dana Rossini, do The Athletic, o preço que os Bengals estão pedindo para a troca é, abre aspas, ridículo, fecha aspas. Não ridículo no sentido Everaldo Marques, tá? Mas ridículo no sentido literal da palavra, né? Ridículo de tipo, os times não vão pagar. Então, assim, pode ser que ele não seja trocado. Mas, de qualquer forma, quais as movimentações dos Bengals? Manter o T. Higgins na franchise tag, em tese, pode ser uma boa ideia, né? Porque quando ele não jogou, o ataque deu uma sofrida. Mas, Oren Burks, que até jogou bem na pós-temporada pelos Eagles, vamos ser justos, e a volta do Samaje Perine, não é como se o Cincinnati Bengals tivesse uma posição muito confortável para voltar aí a brigar pelo título da divisão, com a defesa que teve no ano passado, e as movimentações foram muito rasas. Então, para mim, o Joe Burrow sai como perdedor. Porque o Josh Allen com um contrato novo, o Josh Allen com o Joey Bosa chegando na defesa, o Joshua Palmer chegou como wide receiver, chegou alguém. E os Bengals, eles vão numa postura de concentração de capital, de cap, né, de capital, em 3 jogadores, basicamente. Joe Burrow, T. Higgins, que pode ser que renove até, eu não sei se eu renovaria se fosse Cincinnati, e o Ja'Marr Chase, que em breve vai ganhar $40 milhões. E o resto do time? Ou seja, a ideia de Cincinnati é continuar como o Catinguelê de Ohio, né? Faz o show, aí o vocalista, o que toca o cavaquinho, ganha dinheiro pra cacete, e os outros lá que estão só dançando são os que estão dançando, mas às vezes não basta só isso, né? Pra você ganhar um Grammy. Será que algum grupo de pagode já ganhou um Grammy? Eu não sei. Mas, posso ser muito sincero, eu não duvido que, assim como Salgadinho, o Joe Burrow decida seguir carreira solo. Não duvido que ele peça a troca de Cincinnati em breve. Não duvido. Segundo perdedor é o Deshaun Watson, porque os Browns já trouxeram o Kenny Pickett, que por incrível que pareça, pode ser que tenha competição com o que o Deshaun Watson mostrou no passado, lembrando que o Deshaun Watson não começa a temporada saudável, tudo indica isso, e o Russell Wilson tem visita na quinta-feira em Cleveland. Pode ser que quando esse vídeo estiver no ar, o Russell Wilson tenha assinado com o Cleveland Browns. Ou não sei, mas fato é que Cleveland, mesmo depois do contrato que deu para o Deshaun Watson, está se mexendo por quarterback, e se mexendo bastante. Pode ter aí 2 quarterbacks que venceram o Super Bowl, hein? E o Myles Garrett? Você não queria que o time se mexesse? 2 quarterbacks que venceram o Super Bowl. Um deles como reserva e o outro em 2013? Sim, mas de qualquer forma...
Myles Garrett deve estar feliz, né? Muito dinheiro, pelo menos. Ó, Deshaun Watson sai como perdedor. Que triste falar isso, né? Eu vou falar mais uma vez. Deshaun Watson sai como perdedor. Nossa, muito triste. Terceiro perdedor, o nosso Jerry Jones. Que coisa maravilhosa, hein, Jerry? Sempre demorando para renovar, aí os outros times vão lá, pagam e você tem que pagar mais caro que deveria. Primeiro de tudo, o Jerry Jones sai como perdedor porque o Josh Allen renovou com média de 55 milhões, ele é o atual MVP da NFL, um dos 4 melhores da liga, um quarterback de elite, e o Dak Prescott recebe 5 milhões de dólares a mais do que ele. Muito bom. Lembrando que o Dak Prescott renovou antes do Josh Allen. 1 ano antes, quase. Muito bom, Jerry. Mas, para além de tudo isso, o Max Crosby renovou com média de 35 milhões, o Myles Garrett com média de 40 milhões, e o Micah Parsons não vai querer renovar por menos de 40, provavelmente. Mais uma excelente não movimentação de Dallas, que está enrolando, e como sempre, o Jerry Jones sendo muito mais passional do que deveria, e aí enrola para renovar, e aí vai no programa de rádio dele, e aí desce de helicóptero no CT, e aí aquela loucura toda do Jerry Jones. E para terminar, essa excelente free agency que os Cowboys fizeram, né? Troca pelo Kenneth Murray, que perde tackle adoidado. Aí a opção para o jogo terrestre, Rico Dottle, que até rendeu um pouquinho no final da temporada, o Javonte Williams, hein, torcedor de Denver? Javonte Williams, que conseguiu perder snap no corpo de running backs de Denver no ano passado. Javonte Williams, que beleza, hein? Aí troca pelo Curry Elam, que foi uma escolha de primeira rodada e perdeu a titularidade em Buffalo. Só movimentações de alto potencial e quilate, e ao mesmo tempo o Washington Commanders fazendo boas movimentações, e hoje Dallas concorre para ser a terceira força da divisão, e só não é a quarta porque o New York Giants está numa draga ainda maior. Parabéns, Jerry Jones. A palavra que define o Dallas Cowboys é autossabotagem. É inacreditável como os Cowboys se autossabotam, e isso tudo tem uma raiz, isso tudo é o nosso Dr. Jerry o problema. Quarto perdedor é o torcedor dos 49ers. Já fiz um vídeo sobre nessa semana, eu não acho que é um desmanche, mas o torcedor tem apego por vários jogadores ali, Kyle Juszczyk e o Dre Greenlaw principalmente, e vê essas peças tão importantes no passado recente do San Francisco 49ers saindo. Então é um momento de renovação na equipe de São Francisco. No papel, os 49ers não estão fortes como nos 2 últimos anos. Eu falei sobre isso no Semana NFL ontem. Eu não acho que é para ser exagerado e falar que é um desmanche, mas ao mesmo tempo, São Francisco hoje não está no hall dos favoritos na Conferência Nacional. Eu acho que Detroit e Filadélfia são 2 times à frente. Eu colocaria hoje o Washington Commanders também à frente do São Francisco 49ers, só para citar um exemplo. São Francisco não faz parte da primeira prateleira da Conferência Nacional e esse é o efeito de você ter um quarterback que você vai ter que pagar. Não dá para pagar $1 milhão para um quarterback mais, né? Vai receber pelo menos 50 o Brock Purdy. Então o torcedor de São Francisco é um perdedor porque, queira ou não, acaba se despedindo de vários jogadores importantes no coraçãozinho dele. Quinto perdedor são os running backs. Ué, mas o Saquon Barkley renovou, 20 milhões? Pois é. Mas na free agency não teve nenhum running back com média superior a $6 milhões. O contrato do Najee Harris talvez seja o mais interessante, mas é um contrato que para chegar a 9... Aliás, desculpa, teve o Aaron Jones, só ele, mas foi 10, né, de média. Mas fora o Aaron Jones, nenhum running back com mais de 6 milhões, gente. 6 milhões há 5 anos, com um teto salarial de 5, 6 anos atrás, seria um contrato de 3 milhões e meio, 4 milhões. Então, assim, a minha tese é, os grandes running backs, eles vão ganhar mais dinheiro sim. Não vão ganhar dinheiro como wide receiver. Não vai ter running back ganhando 30, 35 milhões nos próximos 2 anos. O Jahmyr Gibbs, quando renovar, não vai renovar por 35 milhões, como o Justin Jefferson renovou, como o Ja'Marr Chase deve renovar. Agora, a classe média dos running backs, ela vai continuar bem abaixo, e bem abaixo em muitas outras posições. Para vocês terem ideia, alguns linebackers de classe média renovaram por 1,5 vezes quase, não o dobro, mas 1,5 vezes do que os running backs de classe média estão recebendo. E para além de tudo, o J.K. Dobbins, que era o melhor running back nessa free agency, na minha visão, tem o Aaron Jones que é um bom jogador, mas o J.K. Dobbins não assinou com ninguém. O Nick Chubb, que vem de lesão, também ainda não assinou com ninguém. Miles Sanders foi cortado. Então, assim, eu acho que os running backs, a classe média, especificamente a classe média dos running backs, ela sai como perdedora dessa free agency, tá? Até porque a máxima sempre foi, não dá para pagar muito caro em running back, porque no draft aparecem muitos e vai ser muito mais barato. E este draft é muito rico, é muito profundo em running back. E aí acaba acontecendo isso. Sexto perdedor é quem queria o wide receiver. Vocês se lembram no ano passado, quando eu fiz o vídeo da renovação do Mike Evans, que a tecla que eu bati foi bons wide receivers não chegam no mercado.
Mais uma vez isso aconteceu. O Chris Godwin até quase chegou no mercado, lembrando que ele tem um histórico de lesão recente, renovou com Tampa. O T. Higgins não chegou no mercado, e olha que o T. Higgins não é um wide receiver número 1, mas em muitos times ele poderia acabar sendo. Então, aos outros times acabaram sobrando peças como o Stephon Diggs, que também volta de lesão e não assinou com ninguém, já falo sobre ele, e Keenan Allen, também um jogador mais velho, Amari Cooper, Hollywood Brown, que renovou com Kansas City, Marcus Valdes-Scantling, que assinou com Seattle. Bons wide receivers não chegam no mercado. Se o seu time precisa de wide receiver, você vai ter que trocar por ele ou draftar um bom. Então, Chargers, Patriots, esses times que precisavam de wide receiver acabaram sendo perdedores nessa free agency. E também quem precisa de linha ofensiva bom, outro perdedor aqui. O Joe Thuney, por exemplo, acabou indo para Chicago via troca. O Orlando Brown continua em Baltimore e olha que ele não é a melhor coisa do mundo como um jogador de linha ofensiva. Na minha visão, ele teve... Ronnie Stanley. O Ronnie Stanley acabou continuando aí em Baltimore. Então, o Orlando Brown é outro, né? Confundi. Então, wide receiver e linha ofensiva não vai chegar no mercado. Não vai. Quais são as posições premium da NFL? Vocês já pararam para pensar nisso? Talvez tenha um vídeo bom. Quarterback, wide receiver, linha ofensiva, edge rusher e cornerback é muito difícil que cheguem os bons jogadores no mercado. Quando chega, é um meteoro, tipo o Peyton Manning chegando no mercado, por exemplo, em 2012, tá? Quando chega, é muito raro. E quando chega, às vezes tem um ponto de interrogação. Drew Brees, por exemplo, né? Quando chegou no mercado, ele tinha lesão no ombro. Então, em meio a isso, se você precisa de wide receiver, se você precisa de linha ofensiva, vai ficar complicado. O oitavo perdedor é o Stephon Diggs, porque a história ficou bem ruim para ele, né? É um jogador tão importante em Buffalo, foi para Houston, se machucou, e agora também não parece que tem tanta procura. Meu palpite é que ele vai acabar em Dallas, hein? Mas ele... E aí eu posso colocar o Stephon Diggs como poster child, mas os wide receivers mais velhos, né? Porque a procura foi bem baixa, tá? Pelo que a gente viu de rumores e tudo mais. Vale pro Stephon Diggs isso, mas vale pro Amari Cooper isso também. Nono perdedor, pra mim, é o Jordan Love. Porque os Packers até trouxeram o Banks para a posição de guard, né? Eu acho que é uma contratação razoável, mas a gente esperava uma peça a mais no corpo de wide receiver dos Packers, e os Packers, teoricamente, estavam na briga pelo DK Metcalf, que saiu por uma segunda rodada para os Steelers. E os Packers não trocaram pelo DK Metcalf e não adquiriram nenhuma peça realmente nobre para o corpo de recebedores, seja troca, seja o que for. Então a gente viu que no final do ano passado, com a lesão do Christian Watson, o Jordan Love deu uma sofrida, né? Não conseguiu esticar tanto o campo, não fez um bom jogo, sobretudo um bom primeiro tempo contra o Minnesota Vikings. Eu esperava que os Packers fossem ser um pouco mais agressivos. Fizeram um bom trabalho na free agency do ano passado. E vale pontuar que, tradicionalmente, Green Bay não é agressivo na free agency, mas tudo caminhava para eles serem neste ano. E não foram. Então eu acho que, em certa medida, sai como perdedor Jordan Love. E, por fim, o último perdedor são os times... que tinham dinheiro para gastar, porque essa free agency não foi tão rica em talento. Eu sei que eu trabalho com a NFL, que é o meu ganha-pão, mas eu não posso mentir para vocês. Não foi tão empolgante essa free agency em termos de talento, em termos de mudar e patamar de vários times. Houve times que foram bem, eu acho que o Washington fez um bom trabalho, eu acho que Denver fez um bom trabalho, Minnesota, mas não é como se mudasse tanto as coisas assim, essa free agency, para o bem ou para o mal, né? Teve times que foram, na minha visão, mal. Por exemplo, o Dallas Cowboys nesse mercado não acho que foi um bom trabalho, mas também não é como se o mundo tivesse acabado. Ainda consigo ver Dallas chegando nos playoffs, por exemplo, com o time que tem à disposição neste momento. Certo? Beijo carinhoso pra vocês. A gente volta semana que vem com Exagero Fato para arredondar de vez a free agency. Espero que já com a assinatura de Aaron Rodgers, já com a assinatura aí de Russell Wilson. Voltamos também com Curte e Responde, também na semana que vem. Estou esperando sair essas assinaturas aí pra gente fazer esses vídeos. E aos poucos a gente faz a transição para o draft, tá? No final da semana que vem a gente vai fazendo a transição e aí muda a página de free agency para o draft da NFL. Beijo carinhoso, fizemos seus tracudinhos para mais conteúdo assim no Like Plus. Tchau!